Sim. Sim. Ok, show de bola, então. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre a questão da plasticultura, né? Sobre o cultivo protegido, tá? Em outros anos, a gente geralmente faz algum trabalho, né, de estufas, enfim, mas esse ano realmente não vai ter como, tá? Então, eu vou trazer para vocês alguns slides falando sobre o cultivo protegido, sobre a plasticultura, falando um pouquinho sobre as estufas. E aí, depois, talvez eu coloque um formulário questionando um pouquinho sobre esses slides aqui, mas eu não vou pedir para vocês fazerem orçamento ou montar uma estufa que não tem como, né, gente? Eu sei que vocês já estão cheios de coisa, cheios de trabalho, então fica bem ruim. Estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim. Tá, então tá, ok. Então, pessoal, o que é o cultivo protegido, tá? Cultivo protegido é o cultivo de plantas em ambiente onde é possível controlar totalmente ou parcialmente um ou mais fatores climáticos e outros fatores envolvidos no processo de produção. Então, todo mundo já sabe, né, a questão das estufas, a utilização das estufas, a utilização do plástico, né, ele serve justamente para isso, tá? Então, em regiões onde eu tenho muito frio, por exemplo, eu consigo trabalhar, né, em algumas culturas, mesmo estando num período de muito frio, tá? Então, essa é a ideia do cultivo protegido. Aqui, um pouquinho da história do cultivo protegido. Então, ele começou por volta do século XIII, tá? Com as casas de vegetação construídas na Itália. Em 1450, Coreia, foram as primeiras casas de vegetação com sistema de aquecimento. No século XVI e XVII, casas de vegetação de vidro eram usadas na Inglaterra e na Holanda. No século XVIII, Inglaterra, Holanda, França, Japão e China. No século XIX, a produção comercial foi consagrada, então, com o uso do plástico, tá? O uso do cultivo protegido. Esse é um exemplo, então, tá, do Palácio de Versalhes, que foi, então, um dos primeiros ambientes, né, de cultivo protegido. Depois, então, no século XX, né, a criação do polietileno na década de 30, tá? Então, o polietileno foi o que revolucionou a questão do cultivo protegido, que é o plástico, então, que é utilizado, né, até hoje em dia, tá? Através, então, dos filmes agrícolas, das lonas, dos tubos, embalagens, então, o polietileno foi realmente um marco, né, da revolução da utilização do plástico na agricultura. Na década de 50, então, houve uma expansão de área cultivada na China, no Japão, nos Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Na década de 60, a introdução do cultivo de hortaliças em países como Espanha, França, Grécia, Turquia e Itália. Na década de 70, a expansão do cultivo de hortaliças na Espanha, Itália e China. Então, aqui tem um exemplo, tá, da Almeria, na Espanha. Então, é um dos lugares que mais tem áreas de cultivo protegido no mundo, tá? Bom, a plasticultura, então, ela pode ser utilizada em recipientes, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dos comedouros e dos bebedouros, tá? Ela pode ser utilizada também para a questão da cobertura de reservatórios. Hoje em dia, né, algo que está muito presente, né, a questão de recipientes e embalagens, né, aqui a gente tem as estufas que utilizam para mudas, por exemplo, daqui do Campo Lavoura, que está muito grande aqui na região de Santa Rosa, eles têm muito esses recipientes, utilizam bastante, tá? Para a questão da distribuição, então, distribuição em mercados, em feiras, para a cobertura do solo, para utilização em telas, nas estufas em si, nos canteiros em geral. Aqui os tipos de telas, então, alguns tipos, né, pessoal? Mais abertos, mais fechados, de cores variadas.
E como que se deu, então, o cultivo protegido no Brasil? Existe um histórico a nível mundial e um histórico a nível nacional, tá? Então, a introdução do polietileno na década de 60 para cobertura de canteiros para a produção de morangos. Então, foi uma das primeiras formas de cultivo protegido do Brasil. Depois, na década de 70, a produção comercial de morangos, tá, em mochi. Na década de 70, cultivo protegido de tomate em Manaus e de pepino por produtores da Cooperativa Agrícola Cotia, em São Paulo. Na década de 80, produção de flores em Olambra e Atibaia. Na década de 80 também o projeto São Tomé, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, da Petroquímica Triunfo. E depois, então, a criação do Comitê Brasileiro de Plasticultura em 1999. Então, aqui são alguns marcos da história do cultivo protegido no Brasil, tá? Alguns marcos, alguns momentos que ficaram bem destacados, tá? Então, ele pode se dar através da floricultura, tá? Ele pode ser utilizado na floricultura, na fruticultura e na olericultura. Então, aqui temos alguns exemplos, né, do cultivo de floricultura, de fruticultura e de olericultura. Aqui é uma comparação da década de 90 até o ano de 2010. Então, houve um crescimento de mais de 400% da utilização do cultivo protegido, tá? Então, se nós formos olhar a nível mundial, hoje a China é um dos países que mais utiliza o cultivo protegido, tá? Então, 600 mil hectares na década de 90 para hoje, para 2010, então, isso há 10 anos atrás, pessoal, hoje em dia já deve estar muito mais, 3.346.800 hectares. Então, a gente vê que na China, o cultivo protegido é bastante elevado, além da utilização do cultivo em nível, que foi que a gente estava falando na aula de topografia. Então, é o que predomina bastante na China, tá? Espanha, então, olha só o crescimento enorme, né, na Espanha também, na Coreia do Sul, no Japão, né, não foi um crescimento tão considerável, Turquia e nos outros países. E aí, então, um comparativo com o Brasil, né, que na década de 90 estava iniciando ali 1.390 hectares para 22 mil hectares em 2010, ok? Aqui, então, as vantagens do cultivo protegido, tá, pessoal? Quais são as vantagens do cultivo protegido? Então, primeira coisa é a questão que mais se destaca, né, a questão da produção na entre-safra, tá? Porque, que nem eu falei para vocês ali no começo, né, num período de frio, mesmo assim, vocês conseguem estar produzindo, tá? Que mais? Produção de espécies que necessitam de condições controladas, tá? Então, nem sempre, tá? É qualquer tipo de espécie, qualquer tipo de planta que pode ser cultivada em qualquer clima. Então, às vezes, a gente vai ter algumas plantas que necessitam de uma condição mais controlada para sobreviver, né? Além disso, ocorre a redução do ciclo da cultura, tá? Principalmente das folhas. Então, daqui a pouco, uma determinada hortaliça leva tantos dias ou tantos meses, né, para ser feita a colheita, né? Com a estufa, com o cultivo protegido, a gente consegue reduzir e daqui a pouco fazer no ano aí uma safra a mais, por exemplo, né? Além disso, existe a questão do aumento da produtividade e a qualidade dos produtos, justamente por ser numa condição mais controlada, né? Protege as plantas contra granizos e geadas, e então se tem produtos mais especializados. As desvantagens, então, seria a questão, primeiramente, do investimento, que a gente vai ter que fazer um investimento maior, né, com a construção das estufas, tá? Exige um conhecimento técnico maior, além disso, uma mão de obra um pouco mais especializada,
E, além disso, não há, hoje, o governo ele não tem muito essa questão de apoio ao cultivo protegido, tá? Então, não é, por exemplo, que nem a criação de suínos, a criação de aves, né, que existem bastante cooperativas, bastante incentivos para esse tipo de produção, né? Já o cultivo protegido não tem muito isso. Aqui eu trago, então, uma tabela para vocês, tá? Para vocês terem uma noção de como que seria um custo de implantação de uma estufa, tá? Então, isso aqui que a gente fez no ano passado, tá? A gente fez alguns orçamentos e utilizou essa tabela aqui para fazer esses levantamentos. Então, primeira coisa, tá, pessoal? O que a gente tem que analisar? A área, tá? Como é que está esta área? Como é que está esse local? Qual é o tamanho da área e qual é o valor para adquirir esse local, tá? Então, o terreno em si. É importante pensar que para a implantação de estufas eu preciso de uma área bem ampla, né? Eu preciso de uma terra bastante hectares, tá? Depois, o preparo da área, né? Como é que está esse terreno? Ele precisa de terraplanagem, ele precisa de aterro, o que precisa ser feito? Então, qual é a área dessa terraplanagem e qual que é o valor para fazer esse serviço, né? Depois, então, as estufas, né? Quantas estufas eu vou estar implantando, né? O plástico, quanto que eu vou gastar, as malhas, a mão de obra para construção dessa estufa. E além disso, então, os acessórios, como ventiladores, exaustores, janelas, né? Bed and fan e assim por diante, tá? Custo de manutenção, então, isso eu tenho que levar em consideração. Depois que eu implantei a minha estufa, em quanto tempo eu tenho que fazer a manutenção dela? Em 5 anos, em 10 anos, anualmente, né? Então, tem situações que eu vou precisar fazer de forma anual, tá? Tem situações que eu vou fazer a cada 5 anos, a cada 10 anos, então não é seguido, tá? Que a gente vai ter que fazer a troca do plástico, por exemplo. A não ser que dê um temporal, digamos assim, algo que não está previsto. Mas, se não, tem alguns plásticos que eu tenho que trocar a cada 5 anos, tem outros que eu tenho que trocar a cada 10 anos. A manutenção da estrutura em si, né? Se eu vou fazer de estrutura metálica, de estrutura de madeira. Então, tudo isso eu tenho que observar a cada quanto tempo que eu vou fazer essa troca. E o custo de produção. Então, o que eu vou gastar para fazer a produção daquela determinada cultura. Então, por exemplo, assim, mão de obra, quantas pessoas eu vou ter que ter para fazer o meu trabalho, né? As mudas, qual o custo das mudas? Preparo de solo e substrato, tá? Água, energia elétrica, fertilizantes, defensivos, outros insumos. Então, eu vou fazer um cultivo mais orgânico, eu vou fazer um cultivo mais tradicional, né? Questão da água, por exemplo, eu vou reutilizar a água da chuva, né? Eu vou fazer a coleta dessa água da chuva. Ano passado, o pessoal fez um projeto, né? No qual eles faziam a coleta da água da chuva e reutilizavam na estufa, tá? Então, isso é interessante também. Né, a geração de energia, por exemplo, quanto de energia elétrica eu vou gastar? Eu posso daqui a pouco utilizar placas solares próximas a estufas para coletar essa energia e aí então utilizar na estufa. A questão da adubação, né? Eu posso fazer a adubação orgânica, eu posso reutilizar as próprias plantas, os próprios restos de cultura da minha estufa para fazer de forma orgânica, o que eu posso fazer? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, tá, pessoal? Bom, aqui alguns fatores responsáveis pelo aumento do cultivo protegido, tá? Então, aumentar a eficiência do uso da água, fertilizantes, pesticidas e mão de obra, produção de alimentos mais seguros. Então, por exemplo, assim, o que acontece, alguns determinados produtos, né,
quando, por exemplo, eu vou fazer uma horta de moranguinhos, né? Mas, se eu vou fazer isso próximo a um local onde tem lavoura, né, de soja, de milho, o que, que pode acontecer? Eu vou ter contaminação, né, por parte dos defensivos agrícolas dessa minha área. Então, se fala bastante, né, na questão, assim, de que algumas culturas acabam sofrendo bem mais com isso. Morango, tomate, né, eles acabam pegando toda essa parte desses defensivos agrícolas e acabam sendo alimentos contaminados, né. Então, se eu tenho uma estufa, eu vou ter essa cultura um pouco mais protegida com relação a isso, tá? Então, aumentar a produtividade e a qualidade, evitar commodities e evitar a sazonalidade, tá? Bom, aqui um pouquinho sobre a questão do agronegócio das hortaliças, tá? Então, mais de 100 espécies podem ser cultivadas, tá? A produção de mais de 20 milhões de toneladas, 19,62 milhões de toneladas, 10 espécies de maior volume de produção. Isso, então, alguns dados de 2012. Aqui, algumas produções em milhões de toneladas, tá? Também de 2012. Então, melancia, tomate, algumas das culturas mais fortes, né? Alface, cebola, repolho, milho, abóbora, cenoura, pepino, tá? A questão do agronegócio aqui, então, tá? O crescimento, tá? Do agronegócio de hortaliças, certo? Quanto que cada um ganhou no ano de 2012, então, o produtor, o atacado e o varejo. Aqui, custo total do produtor, tá? Então, valor total da produção aqui em bilhões, então a mão de obra 2.783 bilhões, valor total da produção de 41,4%, fertilizantes, embalagens, então aqui é uma noção do que se gasta, tá, para a produção em estufa, tá? Então, basicamente, 41% é o valor total da produção. 20% seria dos fertilizantes, 17% das embalagens, 13% dos pesticidas, 7,1% sementes e 0,6% herbicidas. Aqui alguns exemplos, tá, do consumo de hortaliças em diversos países. Então, uma média de gramas por dia, tá? Então, 450 gramas por dia na Itália, é um dos países que mais consome. Portugal, Grécia, França, Estados Unidos, Israel, Japão. O Brasil, então, em média de 100 gramas dia, acabou ficando na outra linha ali. Argentina, 220, México, 80, Paraguai, 60. Então, a gente vê que, comparado com a Itália, né, o Brasil é bem menos consumo de hortaliças, por exemplo, do que a Itália e Portugal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente tenha um consumo mínimo de 250 gramas por dia de hortaliças, né? Que muitas vezes, então, não acontece e nosso país está bem abaixo disso, tá, pessoal? Se a gente for olhar ali, aqueles países apenas Japão para cima ali que estão respeitando, né, o que a organização recomenda, tá? Bom, aqui tem um exemplo, tá, pessoal, da terceirização da produção de mudas, tá? Então, hoje está se fazendo muito isso, né? Está se terceirizando a produção de mudas para depois, então, já pegar as mudas prontas e fazer a cultura nas estufas, tá? Aqui alguns exemplos de híbridos. Aqui um pouquinho do sistema de irrigação, tá? Então, como que funciona o sistema de irrigação? É de fundamental importância ter um sistema de irrigação dentro do cultivo protegido, dentro das estufas.
máquinas e implementos, tá? Aqui mais alguns exemplos de cultivo em larga escala, né? Preparação do solo, depois a planta, né? Se a gente for ver aqui, com a utilização das estufas, a gente nem sempre vai precisar, então, né, desse tipo de maquinário, tá? A questão do uso do polietileno, então, bastante forte, aqui tem um exemplo das alfaces, tá? Da utilização do polietileno. À esquerda, então, uma plantação sem, né, o polietileno, e à direita com. Bom, como é que se dá a comercialização desses produtos, tá? Então, em geral, a gente tem a questão atacadista, que são as CEASAs ou as centrais de compras independentes. E no varejo, então, a gente pode ter supermercados, feiras livres, quitandas, né, fruteiras, armazéns. Então, é onde a gente vai ter condições de estar vendendo, de estar fornecendo esse produto. Tá? Então, aqui um exemplo da CEASA de São Paulo, né? Então, aqui os produtos, né, sendo comercializados, a gente vê, então, bastante o uso de plástico, tanto aqui na cobertura, nas caixas, né, e o produto em si, tá? Aqui as melancias. Aqui mais um exemplo da comercialização em Bangkok, na Tailândia, né, bem diferente do que aqui no Brasil, bem mais organizado. Bastante grande lá também essa questão. Aqui mais alguns exemplos, tá? Das feiras, então, nessa região. Bom, nos canais de varejo, então, aqui a porcentagem, tá, de venda nesses canais, supermercados em média de 30%, tá? Feiras e varejões em torno de 45%, quitandas e outros 25%. Mudanças na olericultura brasileira. Então, redução da área plantada, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas reduziu em 4%, mais ou menos, tá? Elevação do preço da terra, diminuição da mão de obra, manejo inadequado dos locais de produção, crise hídrica, consolidação de sistemas de produção do cultivo protegido. Produção de hortaliças em ambientes protegidos, então, necessário cultivo em solo, tá? Sistemas hidropônicos, cultivo em recipientes, por exemplo, pode ser feito também em vasos, em bags, que são as sacolas plásticas, né? Então, aqui tem um exemplo do cultivo feito diretamente no solo, tá? Diretamente no solo. Aqui, então, o cultivo em substratos, dentro da estufa. Aqui um exemplo, então, do mini tomate do tipo grape, tá? Maior teor de açúcares e menor acidez, maior vida pós-colheita e coloração vermelho intenso. Então, aqui é um exemplo, o que acontece, tá, com o tomate quando ele é cultivado em estufa, tá? Esse tomate, ele é bastante utilizado, né, o cultivo dele em estufa, tá? Então, aqui um exemplo, né, de como que se dá esse cultivo em estufa desse tomate. Bastante trabalhoso, né, pessoal? A gente pode ver aqui que é bastante trabalhoso. Então, muitas vezes, a gente vê que esse tomate ele tem um custo mais elevado, mas é em função da produção dele, mas a gente vê que é um produto muito mais saudável, muito mais atrativo, né? Aqui a produção da mini melancia, também, do pimentão do tipo block. Então, agora, falar um pouquinho sobre a evolução nas estufas, tá, pessoal? Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês das
estufas do tipo arco. Então, num primeiro momento, como é que se dava o cultivo em estufas? Basicamente, estrutura de madeira, né, e a colocação dos plásticos, né. A gente já vê aqui toda uma estrutura metálica, né, planejada, então fica bem mais legal, bem mais perfeita a estufa, tá? E que é necessário, então, algumas características necessárias para o ambiente protegido. Primeira coisa, o pé direito, tá? O pé direito mínimo de 3,5 metros, tá? A questão da anticâmara, telas de antiafídeos, cobertura do solo que permita a drenagem da solução excedente, tá? E é necessário fazer, então, uma limpeza periódica da cobertura. Por quê? Porque é através desse espaço, né, que vai, então, ter a iluminação para dentro da estufa. Então, não adianta só eu fazer a cobertura e eu não fazer a manutenção, tá? Aqui, então, um exemplo da tela, essa que eu havia falado para vocês, tá? Que seria, então, para não ter, enfim, bichinhos, né, entrando dentro da estufa, tá? Ali o pé direito, então, pessoal, o pé direito é a altura, né, a altura do ambiente protegido, então, no mínimo de 3,5 metros. Eu não posso ter muito, para a questão de estufa, muito baixo, porque senão vai acabar não tendo o efeito necessário, precisa ter uma circulação de ar dentro do ambiente também, tá? A anticâmara, que reduz a entrada de doenças e pragas, tá? Então, seria um ambiente separado, tá? Da estufa em si. Isso é a anticâmara, tá? Aqui mais um exemplo, tá? Do ambiente protegido, né? Mostrando um pouquinho como é o piso, né? Dessa estufa, desse exemplo aqui de estufa, tá? A questão do grau de tecnologia, tá, pessoal? Então, como é que vai se dar, como é que vai se dar a estrutura? Que tipo de irrigação que eu vou ter dentro da minha estufa, tá? Que tipo de, eu vou ter exaustores, eu vou ter ventiladores, eu não vou ter, né? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora de fazer o projeto, tá? Aqui alguns exemplos de estufas com janelas, tá? Para também prever, então, a ventilação. Aqui um outro exemplo, tá? Onde eu faço essa previsão acima. Aqui também eu posso estar abrindo a lateral. Bom, aqui a gente tem um exemplo da refrigeração com evaporação de água, que daí, então, é esse sistema PET-FEN, que eu falei lá no começo. Então, como é que funciona esse sistema? Eu vou ter um aspersor, tá? Um aspersor de água, onde, então, eu vou ter um painel poroso, por onde a água vai passar, tá? E eu vou ter um exaustor que vai puxar, digamos assim, essa água para fazer, então, toda a parte da evaporação da água, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente vai ter aqui, do lado de fora, então, o aspersor. Aqui, a gente vai ter essa parede com o painel poroso. Esse exaustor, então, ele vai puxar e vai fazer com que ocorra a passagem da água dentro da estufa, tá? Aqui mais um exemplo. Mais alguns exemplos de estufas aqui com várias janelinhas. Aqui são estufas bem modernas. E aí, então, pessoal, hoje em dia se fala bastante na questão do marketing, né? Então, é necessário que, bom, eu vou fazer a cultura do meu produto em estufa, então eu tenho que ter uma apresentação legal dele, certo? Para que eu também possa cobrar mais, né? Eu não posso simplesmente pegar, ter todo o cuidado, todo, né, o tratamento, toda
essa questão diferencial e simplesmente jogar o produto de qualquer forma lá no meu mercado, tá? Então, tem que ter uma boa apresentação, tem que ter identificação de como que foi feita a cultura desse produto, né? De forma orgânica, de forma, né, mais ecologicamente correto, né? Então, é importante que eu tenha uma boa apresentação realmente, faça um marketing em cima disso para poder vender o meu produto com um custo mais elevado, tá? Então, aqui mais alguns exemplos, né? Olha, a gente vê uma apresentação muito bonita do produto, tá? Tem a questão também dos produtos hidropônicos, tá? A cultura hidropônica hoje ela tá bem forte também. A questão do cultivo hidropônico, tá, pessoal? Ele é um produto diferenciado, tá? Ele reduz a mão de obra, é um produto mais limpo, tá? E ele pode ser praticável em pequenas áreas, até em áreas urbanas. Então, lá no fundo do quintal da minha casa, eu posso fazer um cultivo hidropônico, tá? Reduz o custo de transporte, afeta a qualidade do produto, maior integração do produtor-consumidor, confiabilidade, possibilidade de venda direta do produto, tá? Algumas mudanças na hidroponia, então, produtos higienizados, são produtos minimamente processados, produtos orgânicos e hortaliças especializadas, tá? Então, aqui, algumas imagens do produto hidropônico tradicional, tá? Forma de apresentação, os produtos embalados também, tá? Produtos podem ser também lavados já e higienizados, então o cliente simplesmente já compra e já pode consumir, tá? Vejam aqui, eles fazem uma propaganda, né, que é um produto sem agrotóxico, né? Aqui um exemplo, então, da higienização dos produtos, tá? Como se fosse uma agroindústria, né, da higienização desses produtos, tá? E a questão dos produtos especializados. Então, por exemplo, eu posso fazer a produção de mini alfaces, né, do tipo lisa, tipo mimosa e tipo romana, alface do tipo frizz, uma alface diferenciada, alface do tipo romana, então ali tem um exemplo do tamanhinho dela, né, bem menor, alface roxa, vermelha, bicolor, tá? Variedades destinadas ao mercado de folhas higienizadas. Então, plantas sem formação de cabeça, folhas espessas e crocantes, facilmente destacáveis no primeiro corte, tá? Maior aproveitamento do espaço na hidroponia. Então, por exemplo, assim, como plantar alface crespa, por exemplo, precisa de um espaçamento de 25 por 25 centímetros, tá? E as plantas vão ocupar 16 metros quadrados. Mini alface, de 15 ou 17 centímetros, o espaçamento entre elas, tá? E as plantas, então, de 44 a 34 plantas por metro quadrado. A alface, né, de 15 ou de 20, o espaçamento entre elas, e aí, em média, de 33 até 25 plantas por metro quadrado. Então, aqui, um exemplo de quantas plantas eu consigo colocar em um metro quadrado. Então, aqui, marca, rastreabilidade, informações ao consumidor. Então, pessoal, como eu falei para vocês, como ele vai ser um produto diferenciado, então podem ver que tem todas as informações, né? Informações nutricionais do produto, da onde ele está vindo, para onde ele está indo, da onde o que tem, como é que ele foi cultivado, sabe? Então, é um produto realmente bem diferenciado, se a gente for analisar, comparado com um produto qualquer que é feito o cultivo de qualquer forma, tá? Ok? Então, aqui é um exemplo da cultura da alface. Aqui mais alguns exemplos da cultura do mini tomate em vasos, do pimentão. Então, aqui alguns passos para o sucesso de uma atividade, né? Primeira coisa, pessoal, faça uma pesquisa de mercado, tá? Então, não adianta simplesmente eu pegar e dizer assim, eu vou fazer o cultivo de alface. Ok, beleza.
alface. Como é que eu vou chegar nessa conclusão de que eu vou cultivar alface? Primeira coisa, por que que eu vou cultivar alface em estufa? Ah, porque eu vou ter um produto mais de maior qualidade, eu vou conseguir plantar mais num espaço de tempo, né? Que preço que estão pagando pelos produtos, isso é fundamental. Então, não adianta assim, ó, pessoal, eu vou plantar alface, mas para quem eu vou vender essa alface, certo? Eu tenho que analisar para quem eu vou vender. Tem ceasas, tem varejo, tem restaurante, tem loja, tem feira livre, tem supermercado. Então, primeira coisa, antes de implantar uma estufa, antes de implantar um negócio, eu tenho que ver se eu tenho para quem vender e quanto estão pagando, certo? Eu consigo vender no mercado nacional, no mercado internacional, como é que funciona, tá? Então, isso tudo vocês têm que analisar antes de tomar uma decisão, certo? Que mais? O investimento inicial. Então, quanto que é o investimento de implantação, que é aquela tabela que eu já coloquei para vocês, tá? Bom, que tipo de estrutura que eu vou fazer? Que tipo de estufa eu vou fazer? Eu vou fazer estufa arco, eu vou fazer estufa capela, né? Eu vou fazer estufa pampeana, qual delas? Como é que eu vou descobrir qual delas eu vou utilizar? Eu tenho que verificar, tá? O ambiente, né, o clima da minha região. Então, a partir do clima da minha região, é o tipo de estufa que vai ser mais adequado. Depois, definir a estrutura da minha estufa. Pronto, tá definido. Então, eu já sei o que eu vou cultivar. Segundo, como vai ser, aonde vai ser. Terceiro, né? Como é que vai ser o sistema de irrigação? Então, esse sistema de irrigação, ele vai ser manual, ele vai ser automatizado, tá? Por fim, né? Que tipo de cultivo eu vou fazer? Eu vou fazer em vasos? Eu vou fazer direto no solo? Né? Eu vou precisar de substratos, de defensivos, de fertilizantes, tá? Então, tudo isso eu tenho que verificar antes de decidir como é que vai ser feito, então, a minha estufa, tá, gente? Então, vejam que é algo bem trabalhoso, algo que dá bastante o que pensar, né? Dá bastante trabalho no que analisar. Bom, depois do curso de produção, que foi o que eu falei para vocês. Depreciação da estrutura, né? Os salários, então, isso eu tenho que, é algo que muitas vezes, tá, acaba se tornando desvantajoso, tá, pessoal? Porque assim, eu vou fazer uma cultura eu mesma, né? Eu vou contratar alguém para fazer, né? Para plantar, para colher, para adubar. Como é que vai ser isso, né? Porque não é só pagar um salário, né? Tem toda a questão dos encargos sociais, tá? Bom, eu vou precisar de água, luz, telefone, né? Como é que eu vou fazer a venda do meu material? Como é que eu vou, né? As despesas financeiras, a manutenção das máquinas, dos veículos, materiais de consumo, impostos, frete. Então, tem muita questão dos impostos, né? Bom, eu vou pagar imposto para tirar nota, né? Para vender esse produto. Então, isso tudo vai cair dentro do meu custo de produção, tá? Além disso, eu tenho que ter, então, conhecimento sobre as técnicas de produção. Então, não adianta simplesmente, eu vou implantar uma estufa. Ok, legal, show de bola. O que que tu vai cultivar? Eu vou cultivar alface. Beleza. Tu sabe como é que cultiva alface? Tu sabe como é que cultiva rúcula? Né? Esse cultivo é direto no solo? É em substrato? É em hidroponia? Né? Eu vou plantar tomate, eu vou plantar alguma outra coisa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Se vocês têm realmente esse conhecimento, essa técnica para fazer esse cultivo, senão não adianta nada, né? E por fim, então, como eu já falei para vocês, a estratégia de marketing. Então, fazer, né, uma boa apresentação, uma boa venda, algo bem legal realmente para o meu produto. Então, esse, pessoal, é o resumo do que eu preciso realmente para começar, né, a implantar uma estufa na minha propriedade. Primeira coisa, então, em resumo, né, gente?
que fica da nossa aula de hoje, tá? Existe um crescimento, existe um mercado, né? Existe uma procura, tá? A gente vê aí que cada vez mais as pessoas estão procurando materiais, produtos orgânicos, produtos mais nutritivos, produtos mais saudáveis. Então, existe mercado? Sim, existe e muito, tá? Então, é isso que eu tenho que pensar, né? Analisar antes de começar. Então, primeira coisa, pesquisa de mercado, quanto que eu vou ter que investir, né? Todos os investimentos iniciais, desde a compra do local, desde a montagem da estufa, depois o meu custo de produção, para daí então poder fazer a formação da venda do meu produto. Então eu vou ter que somar tudo isso, certo? Num primeiro momento, então, pessoal, se vocês vão fazer um investimento, tá? Isso a gente fez esse cálculo ano passado, foi bem legal. Bom, eu vou fazer um investimento para implementar a minha estufa. De quanto é esse investimento? De quantas estufas eu vou fazer? Eu vou fazer 5, vou fazer 10, né? Qual a área da minha estufa? A partir disso, eu sei quanto que eu investi para fazer a minha estufa, certo? Em quanto tempo eu vou recuperar este investimento? Porque daí vocês pensam assim, se você tem uma pessoa que estão pagando, né, mês a mês, para fazer o cultivo, então eu vou ter, além de todo o custo de investimento, vou ter o custo com a mão de obra, que é tudo isso aqui, ó, todo o custo de produção. E aí, então, a partir disso, eu tenho que ter um preço também, né, muitas vezes competitivo, eu não posso daqui a pouco cobrar um valor super elevado, porque eu também não vou conseguir vender meu produto, tá? Então, é tudo isso que eu tenho que levar em consideração no momento de fazer a construção de uma estufa, tá bom, pessoal? E por fim, então, o conhecimento das técnicas de produção, tá? De fundamental importância e as estratégias de marketing, tá? Então, essas são as 4 etapas que eu preciso no momento de escolher, né, a fazer um cultivo em estufa, ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje era um pouquinho disso, tá? Vou parar aqui a gravação.